Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, ao meu lado, José Ricardo Bezerra, o meu pai. Com muita alegria estamos aqui para o segundo domingo do tempo comum. Estamos de volta a Cor Verde e a gente prometeu Marcos e Marcos não apareceu ainda. É porque, né, como a gente vai já Aliás, explicar, nós estamos no segundo domingo do comum, mas não teve o primeiro, viu? É não bom as pessoas dizerem que não teve o primeiro, não teve o o primeiro primeiro. domingo. Vocês não perderam o primeiro domingo do tempo comum, É, porque o último domingo, que foi o domingo da Epifania e o batismo na segunda-feira, encerra o tempo do Natal e o tempo começa o comum tempo comum. começa no meio da semana, né? Então, É, tivemos a primeira semana do tempo comum, mas não o primeiro não o domingo, né? primeiro domingo, então é importante perceber que você não pulou um podcast, é isso mesmo. Nós estamos tá tudo certo, tá tudo certo. Hum. Sim, lembrando mais uma vez, né, nós prometemos São Marcos e São Marcos não apareceu ainda. Por quê? Porque no Mas não é segundo culpa do domingo Marcos, não é né? culpa São do Marcos, Marcos, não. ele É é porque o direto, segundo fica domingo ele não é exclusivo do ano do evangelista, né? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. No segundo domingo do tempo comum são evangelhos desse evangelista, né? O segundo domingo é do próprio São João aí. Nós hum, estamos aí no meio do chamado aí dos primeiros os discípulos no primeiros Evangelho de discípulos. João, né? Então, no ano B, que é o ano de Marcos, estamos na metade, porque se fosse no ano A, era o início aí do testemunho de João Batista, mas vai chegar. Próximo domingo já chegaremos com São Marcos. Próximo domingo a gente vai se abraçar com o Marquinhos. Mas São Marcos é muito direto também, ele vai direto ao ponto, não tem enrolação, não tem coisa. E também, como a gente vai passar o ano B todinho com ele, né, o ano Quase tempo todo, comum. né? Claro, né, não dá. Mas assim, o tempo Porque o comum Marcos é o menor, isso é outra observação, né? é, Como ele é o menor dos três sinóticos, durante o ano litúrgico do ano B, que é do São Marcos, insere-se 5 semanas do Evangelho de João, que é o episódio lá da multiplicação dos. Aliás, é o capítulo da 6 de São João, né? É a do pão da multiplicação vida, dos né. pães, o discurso eucarístico, né? E aí ocupa para poder completar o Evangelho de Marcos no ano B, né? Pra caber, Isso é só um porque parênteses, né? é. Pois é, a gente já comentou algumas vezes, mas a liturgia, a igreja separa os 3 anos, ano A, ano B e o ano C, cada um com um dos evangelhos sinóticos. Nós estamos no ano B, por isso nós vamos falar de Marcos, mas hoje não é Marcos, hoje é João. Então a gente está aqui no comecinho. É interessante também perceber que a liturgia, né, a igreja vai colocar a história na sequência, a gente vai no tempo comum, a gente vai pegar a história, né, o evangelho na sequência, isso é muito interessante. E aí a gente está pegando o comecinho da vida pública de Jesus, que é o chamado dos apóstolos. E uma coisa legal é que hoje é o dia das traduções, né. Hoje tem 3 vezes São João diz que quer dizer, né, Rabi, que quer dizer mestre, Messias, que quer dizer Cristo, e Cefas, que quer dizer Pedro. Hoje, Ele só nesse traduz para o trechinho leitor, né? O ele dá uma evangelista da é. tradução, né? Mas interessante isso, que algumas palavras, eu acho que isso deve ser, assim, muito próprio também da relação dele com a comunidade para Comunidade. quem ele É, escreveu, né, porque evidentemente ele escreveu em grego para uma comunidade que falava grego, mas tem coisas que são do coração, né, que a gente, né, é. é o mamma mia. Os italianos você pode estar falando em inglês do jeito que for, mas mamma mia é mamma mia, entendeu? Então algumas Mas coisas como? Macron. Então, o rabi, essas palavras eu imagino que sejam muito próprias dele, que ele tratava, né, como ele mesmo se chama o discípulo que Jesus amava, chamar Jesus de rabi e falar que o Messias, que quer dizer Cristo, né, o ungido, também é algo que eu acho que é importante para o próprio evangelista. Agora, essa parte do Kefa, né, o Cefas, que quer dizer Pedro, pedra, né, Petros,
esse é uma coisa que a gente pode entrar um pouco mais aqui. Não sei se a gente entra logo agora, porque é o último versículo desse evangelho, É no fim, vamos mas deixar para o fim. a gente deixa para o Mas fim, mas assim, é. fazendo parênteses ainda, né, a gente leu Hum, esse evangelho porque, como você disse aí, nós temos no ano B, que é o ano trienal dos 3 evangelistas dominicais, né, no evangelho do domingo. Mas este sim, evangelho a gente já leu durante, a dia semana. 4 de janeiro, da na semana depois da solenidade de Santa Mãe de Deus, no dia 4 de janeiro, foi esse mesmo evangelho. Então, Uhum, a gente já tem, assim, um pouco, né, a familiaridade com o evangelho, né. Mas, né, voltando, no nos dias da semana é ano par e ano ímpar. uhum, Então, e isso durante o tempo comum, porque no uhum, tempo do Natal, Advento, Quaresma, Páscoa, são evangelhos específicos, né. uhum. Então, ano par e ano ímpar é uma, assim, é uma escolha da liturgia para poder se abranger um maior parte possível da Bíblia. Você não vê a Bíblia toda, né? Quem É. quiser ler a Bíblia toda só durante assistindo às santas missas não vai ler, né? Não vai faltar muita coisa. Pois é. Muita Mas coisa voltando não, mas então, vai faltar algumas coisas. falta muita coisa, vai perder muita coisa. Eu Vai. digo que Aí tem que perderia muita coisa, que não é é, suficiente. não, mas aí podcast do Father Mike Smith, a Bíblia em um ano, em inglês, a gente Pronto, tem que isso fazer a aí, Bíblia em um ano em aconselho aí português. também. Nós fizemos, nós É. este que vos fala e esse que Está aqui ao seu lado. Nós pronto. fizemos a Bíblia em um ano com o Father Mark, né, se você fala inglês, se você entende inglês, é bem legal. Aproveitando que tá no começo do ano, você só perdeu 10 dias, dá para correr atrás. Todos os dias, 10 minutinhos, É. ele lê, assim, os episódios são 15 a 20 minutos, mais ou menos. Os mais longos chegam em meia hora, mas normalmente é curtinho e ele lê a Bíblia em um ano com explicações, é bem legal. Só que esse não é o nosso tema. Não, é não. Vamos voltar para João. Inclusive, outro parênteses, né, Hum, eu escutava o Father Mike Smith, lia na New Revised Standard Version, né, que era uhum, a sequência dele, né, é. então ajudava mais, porque também não tenho essa fluência toda no inglês, mas, Hum, ajudava a leitura com a explicação e a voz do Father Mike Smith. é. Ele é muito bom, realmente. Ele tem 2 podcasts, né, que são anuais, que é a Bíblia em um ano e o Catecismo em um ano, né. Pois Eu é. fiz uma boa parte do Catecismo em um ano passado, mas aí eu perdi muito, eu ainda estou correndo, vai ser o Catecismo em um ano e meio para mim, mais Mas Mas voltemos aí, senão a gente não vai vamos lá, chegar nos 30 minutos, né? Vamos passar dos 30 aí de novo. vamos Cheio é. de parênteses. E como o evangelho de hoje é cheio de parênteses, nós estamos só seguindo o nosso querido São João aqui. Então, não, eu vou direto ali no Cefas, do Pedro, porque é algo que Eu é uma falo coisa que do é muito certo. cara Depois, aqui então, eu no falo de outras coisas aqui do sim. Evangelho também. Porque eu acho que é uma coisa muito cara também para mim, que na palavra de Deus, assim, em vários lugares, Deus de propósito muda o nome da pessoa, de acordo também mudando a missão. Lá em Abrão para Abraão, Sim, e Sara, Jacó para Sarai, exatamente, e Jacó, Israel, e por aí vai. Jacó, Israel e vai aí por aí. Mas aqui eu achei interessante é o seguinte, é porque o Pedro, chamado Cefas, né, chega um ponto que São Paulo parou de traduzir, né? Porque antes você traduzia, não, é Pedro, aí vai Pedro, é Pedro. Daqui a pouco lá chega uma hora que São Paulo vai dizer, não, Cefas. Ele mantém o Kefa, né? Ele mantém até Não a chama mais de Simão, né? não chama mais de Simão, nem chama de Pedro, ele chama no original que Jesus deu o nome lá em hebraico e chama de Sim, Cefas, né? De pedra, porque aí, assim, à medida que o tempo vai passando, é interessante isso, que à medida que o tempo vai passando, até os apóstolos vão entendendo que aquilo era uma coisa muito maior do que só a mudança de nome. Não era um apelido que Jesus deu para Simão, sim, era uma missão que estava, né, e é o início da igreja ali, a primeira pedra, né, fundamental da igreja, o primeiro papa, e eu acho isso muito interessante, porque nos evangelhos, todos os outros não tem a menção de Cefas, é Pedro, é sempre Petros. Mas João vai dizer: "Olha, espera aí que ele chamou em aramaico, ele chamou de Cefas, ele chamou de pedra". E aí São Paulo também, ele algumas vezes chama São Pedro
de Pedro, mas num determinado momento ele começa a chamar de Cefas também. Ah, e também Cefas estava lá, eu digo, quer dizer, as pessoas vão percebendo que a palavra de Deus ela tem poder ao ponto de dizer: "Não, é isso aqui", afirmando, acabou, você não vai ter nem a É, tradução da tradução, é essa mesmo. tá E certo. aí e aqui ele vai falar, né, interessante: "Se tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas", que quer dizer pedra. Então, olha, eu estou traduzindo aqui, só para vocês saberem o que é, mas o nome é esse, viu. Eu acho isso É. muito bonito, né. Uma vez, voltando naquele tempo a gente está lendo a vocação de Samuel, mas falando assim, Deus chamou Samuel de um nome carinhoso, tanto é que ele achou que era o sacerdote, como é o nome do sacerdote lá? O Ali, Eli. "Tu me chamaste, aqui estou", né. Ele diz assim, ele devia ter chamado Sammy, Sam, entendeu, assim, ou, né, Muel, eh, Mué, né, eu tenho um amigo, Samuel, que às vezes a gente chamava ele de Mué. Por quê? Por que que eu estou dizendo isso? Porque foi um nome que o pai muito adotivo dele, familiar, né. exatamente, foi um nome que o pai adotivo dele chamava ele, não foi se fosse um nome sério, dava um medo, dava um susto e tudo mais, mas ele chamou de nome familiar. E aí as pessoas falam: "Ah, mas Deus nos conhece pelo nome", sim, mas o nome como missão, o nome como aquilo que transforma a gente, que leva a gente a ser aquilo que nós devemos ser de verdade. E isso é uma beleza, até em relação ao nome de Deus, né, assim, a gente não pronuncia o nome de Deus para a gente não ter, entre aspas, "poder" sobre ele, né, ele tem poder sobre nós. E aí, o nome na palavra de Tetragrama Deus é sagrado, né. exatamente. Adonai, porque eles substituem quando se lê, né, no hebraico para não tocar Não, no nome sagrado, né. não, Isso aí é é o uma Senhor. instrução inclusive da igreja, para Sim, que não se, vulgarize, né, o nome, o tetragrama sagrado, mesmo que as traduções como a da Bíblia de Jerusalém é. mantenham o nome, Manter o mas na tetragrama leitura você, não, fale é Adonai ou o Senhor, né. o Senhor. Isso aí é uma orientação muito clara da igreja. Sim, isso foi Bento XVI que falou, não foi? Foi Bento Eu XVI, lembro eu lembro exatamente. que era bem que foi Foi. uma coisa bem firme, assim, bem clara, não diga. Mas enfim, em nome do Senhor que tem poder. Certo, falei aqui do Pedro, porque eu acho que é uma coisa que eu gosto muito do Pedro, assim, para mim ele é muito E de especial. João, por que que você acha aí Jesus chamou Simão, filho de João? Aí Jesus conhecia lá o pai dele? Talvez ele conhecia a sogra, né, Ou se ele falou com o André, né, porque o André ficou com ele lá, né. O André foi o É, irmão, então digo: "Ai, você é filho de quem?" você é filho de quem? É, não, mas aí "Eu tenho vai um irmão, senhor, espera aí, amanhã eu vou espera aí trazer, que eu vou chamar ali meu irmão que o cabo é bom, o cabo é ele bom. vai gostar, tenho certeza." É, eu assim, eu acho que você remeter à ascendência, né, ao seu pai, era muito os filhos do trovão, né, eu lembro dos filhos do trovão, Zebedeu, porque né. do Zebedeu, porque menciona várias vezes, e eu acho assim, o fato de Mateus começar com a ascensão de Jesus, eu acho que você ser filho de tem um peso muito grande, é como se você eu tiver também naquela época não existia sobrenome, ele é o Simão filho de fulano de tal, eu não tinha não era Simão Pedro, casar o pai dele não era Simão Só não Pedro podia ter também. 2 filhos com o mesmo nome do mesmo pai, né, porque Não, senão porque aí não dá, né. Mas assim, naquela época não existia sobrenome é uma coisa muito recente na história, então eu acho muito é. provavelmente pode dizer: "Eu estou falando de você e não é de mais ninguém, eu estou falando de você sendo você mesmo", Que é o filho do fulano que eu que é o conheço. exatamente. Que é no meta também Jesus, né, esse aí não é o filho do carpinteiro, quer O dizer, filho de José, nós não eu conhecemos seus familiares. eu sei, Yoshua ben Yosef, né, assim, eu sei bem direitinho quem você é. Eu Então sei, exato. eu acho que é isso, eu não a minha os meus 10 centavos aqui de achar que ele chamou de Simão filho de João, diz assim: "Ó, é você mesmo, não é outro não". E também ele remete a essa mesmo tipo, né, o evangelista vai jogar lá atrás no final também, lá no capítulo 21, No 21, "Me lá amas no mais do mar que é da esse?" Genesaré, Eu ele vou vai tossir chamar de de novo. novo, né. É.
Ele vai chamar de É, novo de Simão, filho de João. agora a mudança do nome lá do Pedro, lá em Mateus 16, lá depois da Cesareia de Filipe, que Pedro faz a profissão de fé de Pedro lá, né? Uhum. E Jesus já, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Ele não faz a mudança do nome lá, porque já se Já, sabia que Pedro era, tu és sim, Pedro. é Então, verdade. não é? Os sinóticos que confirmam aí o evangelista aqui, João, né? A mudança de nome já tinha acontecido, quando Jesus, lá em Cesareia de Filipe, já fala, né? Eu nem Tu tinha me és Pedro, tocado disso, é verdade. É verdade, não mudou o nome ali não, tá aí. Vivendo e aprendendo, porque eu realmente tinha, assim, lógico, é verdade. Eu nunca tinha me tocado disso. Eu achava que era ali que ele mudava de nome, mas não, não é de agora em diante tu se chamarás Pedro, não é, tu és Pedro, acabou-se. E já aqui ele era, já né? estava Aí agora dizendo. eu vou edificar minha igreja por causa da, assim, da profissão de fé, né? Claro que Hum, depois Pedro tem as negações, logo depois aí ah. tem não te aconteça, Senhor, aí, o vale Então, reto, Satanás. Satanás, Então, vá para trás de mim, né? é, Então, todo aí a foiteza, digamos assim, a ousadia de Pedro de querer ser mais do que devia, e aí ainda aprende muito até chegar no João 21, lá no João do mar da 21, Genezaré, né? apacenta minhas Senhor, tu ovelhas. sabes tudo, Senhor. É linda essa, eu amo essa profissão de amor de São Pedro, porque rapaz, ele sabe, né, ele acabou de negar, tu conhece a confusão todinha, Jesus, tu sabe, mas tu sabe como é meu amor, eu amo São Pedro como um todo. Enfim, eu estava escutando essa semana, né, de novo, como sempre, o Instituto Tomista, falando sobre o donatismo, né, ele estava falando sobre os donatistas, que achavam que o pecado influenciava nos sacramentos e tudo mais. E Santo Agostinho vai detonar com isso, né. E Santo Ministro, Agostinho né? Se o exatamente. ministro tiver em pecado, o sacramento não O vale. sacramento não vale, era assim, lógico, era muito mais profundo do que isso, mas isso era a consequência direta ali do coisa. E Santo Agostinho vai falar exatamente Detona. disso. O que Santo Agostinho um dos argumentos de Santo Agostinho são os pecados dos apóstolos. Digo, se for assim, então, meu amigo, não existe igreja católica, porque São Pedro negou. Do começo a gente tem negação, então. E aí Santo Agostinho chega ao extremo de confessar os falsos pecados, né, no livro 10 das confissões como um todo, né, mas no livro É. 10 das confissões ele está escrevendo e falando dos pecados daquele momento já bispo. Quer dizer, ele não tem o menor medo dos donatistas, nem que o pecado não é que não é válido. Por quê? Porque Jesus colocou né, construiu a igreja sobre Pedro, que era o mais não sei se era o mais, né, porque Judas também, mas Pedro negou Jesus, disse na cara de Jesus que ele não tinha nada do que ele tá fazendo ali, né? Senhor, mas eu pesquei a noite toda, não vou jogar essa rede não, mas me jogue aí essa rede, rapaz. Então, só porque você tá dizendo, porque eu acho que não vai servir de nada. Pedro tem essa coragem de falar com Jesus e abrir o coração e falar. E hoje está sendo uma declaração minha de amor a São Pedro, né? É. 29 de junho, chega lá, chega lá. Chega lá. São Pedro, São Paulo, a gente chegará É. lá. Chega, vamos lá. Mas não vai cair no domingo, mas a gente pode fazer um podcast Mas vai para o especial. domingo, a festa Ah, é? do Papa, né? Porque aqui no Brasil é Ah, transferido para o para o domingo, domingo seguinte. o dia do Papa. Ah, pois eu vou até prestar atenção aqui, que eu nunca prestei atenção se vai para o domingo, Eu tá não aí? sei se o 29 de dezembro, 29 de junho aí De junho. na Áustria é no Não, próprio dia ou é é. transferido, porque algumas festas aí mantém É, o dia, mas aqui no Brasil ela é transferida. tem uns dias estranhos, tipo aqui, por exemplo, Sexta-feira Santa aqui não é feriado, é uma loucura. A gente vai para a celebração da sala da palavra da paixão 7 horas da noite. Tem umas coisas assim, o Corpus Christi aqui também não é feriado. Aí você vai por aí você vai para a procissão de Corpus Christi depois do trabalho e olha que vamos lá. Então eu não sei. Assunção A Assunção é. é Que feriado, aqui não é mais, aqui no Brasil, pelo menos aqui no Ceará não é no mais Ceará. feriado, aqui já foi feriado, aí trocaram pelo 8 de dezembro, né?
a Ah, Imaculada Conceição. não, aqui ainda é. Aqui, inclusive, o aniversário do Cristo é no dia 15 15 e de a agosto, gente, esse que é o feriado, a gente vai um para dia missa depois do feriado. aniversário dele. Mas Voltemos para o voltemos Evangelho. aqui para o Evangelho. Outro ponto aqui do Algumas Evangelho para coisas. a gente não se perder muito aí pelos Que já parênteses, fomos, né? né? Eu acho que enriquece também para o Sim, sim. ouvinte aí, né? Mas de qualquer forma, a gente se propôs ficar nos 30 minutos, senão a gente vai se alongar demais aí, né? É, nós já passamos disso na gravação, mas nos cortes vai ficar menos. Mas vamos lá. Mas então, Ah, o Cordeiro de Deus aí, quando João Batista aponta aí, já é a segunda vez, né, que ele já tinha apontado no início aqui do, do encontro com Jesus, né? João uhum, Batista tinha apontado Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui no Evangelho de hoje, ele aponta, só diz que é eis o Cordeiro de Deus, né? uhum. Só diz isso, e aí os dois discípulos que o escutam o que João Batista diz, aí vão seguir, e aí tem onde moras e tudo mais, né? Mas Uma coisa que me intriga é, João só tinha 2 discípulos ou ele tinha mais? muito E mais. esses Só dois que seguiram, os outros ficaram lá com João Batista. Inclusive, João Batista lá na prisão vai mandar mais outros dois para mas dizer: eu sei, mas o que para mim pergunte. não faz muito sentido, se é o Cordeiro de Deus ali, por que que eu tô seguindo esse cara aqui? Eu vou seguir o Cordeiro, para mim faz mais sentido. Ora ué. Ou eles não entenderam quem era o Cordeiro de Deus, ou então pensaram que não, mesmo ele sendo Cordeiro, eu vou ficar ainda Eu com vou esse ficar aqui, não vou é. abandonar aqui o meu mestre aqui, João Batista. Mas eu acho que deve ter mais a ver com Jesus escolher os discípulos dele do que com isso. Tipo assim, pode ser que tenha ido vários e Jesus disse: "Não, só esses 2 aqui, ó, selecionei esses 2 ficam". Porque, né? O chamado lá nos evangelhos sinóticos vai se dar lá na Galileia, né? Aqui nós É, estamos, em princípio, lá às margens do no Jordão, lá Jordão. depois do Batista, lá do João Batista ter batizado, né? Mas, É, em princípio, esses discípulos, Pedro, André, Tiago e João, hum, teriam vindo. O Tiago não se fala dele, né? Fala do Filipe é, também, né? O seu sim, homônimo. Mas fala do João, que seria o amado, o André e o Pedro, que estavam lá, e hum, depois encontra Filipe e depois Natanael. Mas depois eles voltam para Galiléia. E lá na hum, Galiléia, Jesus tem o chamado específico deles, hum, lá às margens do mar, né? Mas sim. também, Que estavam limpando as redes e foram, né, assim. pois é, não é incompatível com esse chamado aqui em João, né? Mas é um chamado específico aqui que João nota no início do seu evangelho, né? E João, mas assim, ele deixa bem claro que até a hora, né, diz assim: "Eu". Pois eles 4 foram da lá ver onde é tarde. que eles moraram e ficaram com ele. E era por volta das 4 da tarde, tipo assim, eu lembro bem direitinho o dia e a hora, né. E no a tradução do português na liturgia vai ficar os 4 da tarde, né, mas era a décima Décima hora hora, lá né. no grego, né? A décima hora durante o É, dia, que era contado das 6 da manhã até às 6 da noite, né? Mais ou menos às 12 horas. Então, se eram é, 12 horas, a décima seria por volta aí das 4 da tarde. mais ou menos aí. Eh, eu estava eu estava ouvindo uma coisa que eu fiquei depois pensando, o Chosen, né, eu vi uma coisa da gravação do The Chosen e eles gravaram tem algumas cenas noturnas que eles gravam de noite, de madrugada. E aí era um dia eles estavam gravando um diálogo dos discípulos. Eu não sei se estavam todos os 12, mas era assim: fogueira, todos os discípulos. Aí tem que gravar. Evidentemente, quando você grava, você não grava de uma vez, né? Você tem que gravar várias vezes para a câmera filmar cada um dos discípulos naquela cena todinha. E eles gravaram 2 vezes a noite toda. Mas um dos atores estava falando: "Eu gosto de gravar à noite porque é a mesma coisa". Tipo assim, tá escuro, não muda, a noite não muda, são 9 horas da noite e são 4 horas da manhã, é tudo noite. De dia não, de dia você vai vendo o tempo passar e a coisa vai passando, mas quando é noite é tudo noite. E eu fiquei com isso na cabeça, disse: "Que coisa interessante, né, quando é noite é tudo noite, mas de dia seu tempo vai passando". E agora que eu escutei os 4 da tarde, eu estava dizendo assim: "Olha, tá aí, né, eu sei que horas era, assim, o tempo estava passando, era claro o momento do dia". Enfim,
Talvez eu tenha que rezar mais com isso, mas eu só fiquei com isso na cabeça. Não tinha um relógio de bolso, né? Não, 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 se brincar, não tinha nem de sol direito ali, assim, né? Nem todo canto, né? É. Vamos Mas lá. enfim, aí depois outro ponto aí do evangelho aí, você notou mais alguma coisa aí? Eu tenho outro pontinho aqui também Pois fale. sobre esse cordeiro, né? O Sim. João Batista aponta é o cordeiro de Deus. Aí esse cordeiro, para o Hum, judeu e talvez aí para os primeiros discípulos, eles entenderam que Jesus sendo o cordeiro, né? Os dois aspectos aí do cordeiro que o Antigo Testamento, todo judeu tinha muito claro, né? E o evangelista de João também vai falar muitas vezes sobre Jesus como esse cordeiro pascal. uhum, Ele morre lá no templo ao mesmo tempo em que os cordeiros eram sacrificados para a Páscoa, né? uhum, A refeição pascal que João conta, né, no Evangelho, né, era na hora, porque exatamente na hora que eles estavam morrendo, era o dia mais solene, porque eles não podiam ficar com os corpos na cruz, vão pedir o corpo para Pilatos, vão pedir para quebrar hum. as pernas As dos pernas. condenados para poder morrer logo e tirar os corpos, porque aquele sábado era um grande dia. Uhum. Eles iam comemorar a Páscoa, né? Então, um ponto fundamental da Páscoa era o cordeiro O cordeiro ser imolado, imolado. o sangue, né, que protegia as portas lá na saída do Uhum. Egito, e Jesus como aquele que morre, que dá toda a sua vida, o seu sangue todo derramado, sai o sangue e a água lá na coisa, nenhum osso foi quebrado, Foi né, quebrado. na Referências cruz. muito claras aí. Muito, muito, né? E a outra referência também com Isaías, que era aquele quarto canto do céu lá, como um O cordeiro cordeiro levado ao matadouro, né? não abriu a boca. Não abriu a boca, era silencioso lá e tudo mais. Então, Uhum. o cordeiro tinha, assim, o judeu do Antigo Testamento, ele tinha muita informação sobre o cordeiro, né? Sim. Quando o João Batista apontou o cordeiro, eles devem ter tomado susto lá, né? É, porque, exatamente, foi a primeira vez que eles escutaram isso, não se falava de Cordeiro de Deus, assim, não essa expressão Cordeiro de Deus não é mencionada no Antigo Testamento Não, nenhuma vez. não, era o Era o cordeiro Cordeiro, pascal, né, era o cordeiro exatamente. imolado, né? O É, e o cor Apocalipse também vai falar muito do cordeiro, né? Uhum. Que é de São João João também, também, né, né? que é o próprio, não Que é tem do como. próprio também. Então, essa ligação com o cordeiro é muito forte aí no evangelista. E a gente vê outra coisa que eu acho muito bonito de São João aqui nesse caso, porque São João saiu de ser chamado o Boanerges, né, o filho do trovão, devia ser uma pessoa calma, tranquila, serena, mas as imagens de São João são imagens de muito carinho, e são imagens, o próprio cordeiro, a imagem do cordeiro, o cordeiro não ameaça ninguém, né? Ele é a mansidão. Eu acho isso É. muito interessante, ele sair do filho do trovão para ele estar filhinhos, eu vos escrevo, né? Filhinhos, É eu muito vos carinhoso, escrevo. exatamente, é muito, né? Eu acho isso muito bonito de São João, a transformação que foi a convivência com Jesus e com Nossa Senhora, né, evidentemente, mas assim, Sim, sim. de sair, vamos pedir fogo do céu para queimar esse samaritano, para já estar chamando os filhos dele, né, de filhinhos, filhinhos. Transformações que Jesus faz com a gente. Messias, que quer dizer Cristo. A gente já falou isso no outro podcast, né? Jesus não era da família de Cristo, né? Cristo quer dizer ungido. Messias quer dizer ungido. Nós estamos fazendo junto com o São João a tradução da tradução, né? O Cristo é grego e o Messias, o Messiah, né? Como é que é em hebraico Messá, lá? Machia. Machia. Machia é Messias, né? Que é em Messias. hebraico, e o Christos, ungido. Nós É, somos ungidos no sacramento da crisma, da né? Com a crisma. mesma raiz do Cristo. É, Christos é, é ungido, né? é. Então, ele traduz do hebraico para o grego, que ele estava escrevendo no grego, o grego bem simples, né? O koiné, né? Que é o grego do Novo Testamento. Sim, não é o grego clássico dos filósofos, e não, é outro grego aqui. É, uma coisa que eu achei interessante, as pessoas falavam assim,
Ah, por que que vocês escrevem com legenda em inglês? Por que que também você prega tanto em inglês? Porque o evangelho foi escrito em grego, né, assim. Hoje é importante isso, se você que nós está nos ouvindo e você não sabe inglês ainda, aprenda inglês, porque é importante a gente falar a língua do mundo, porque o evangelho foi escrito em grego, porque o grego era o inglês de hoje. Hoje todo mundo fala inglês. Você vai para Tailândia, você vai falar inglês lá e vai ter gente lá falando inglês e vai entender para você. Você vai para qualquer lugar do planeta, vai ter alguém que vai falar inglês e vai entender o que você está dizendo. O evangelho foi escrito em grego para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, e é interessante isso, né? Ele está fazendo questão, mesmo sendo um grego arrastado, né? Eu não lembro quem foi o santo que, eu não sei se foi Santo Agostinho ou se foi São Jerônimo. São Jerônimo não tem cara de ter sido São Jerônimo, não, mas foi alguém dessa época aí que disse que não gostava de ler o Evangelho do Marcos, porque o grego ruim, esse grego desse evangelho. Não, mas tem as polêmicas entre É. Jerônimo e Agostinho É, fortes, né? Porque Jerônimo tinha um temperamento muito, o São Jerônimo já muito brigou, arrumou briga forte. do Arrumou Papa Santo briga lá. Agostinho, ele arrumou briga. O próprio Agostinho chamou ele de raposa, né? Quando ele morreu, quando foram dar a notícia que Jerônimo tinha morrido, disse, ainda bem que a gente se livrou daquela raposa. Enfim. É, Mas a segunda língua é importante, é o grego ser assim. Quando Alexandre Magno, né, dominou toda aquela região e depois os romanos vieram em cima do império de Alexandre, dos gregos, diferentemente dos gregos, eles não impuseram o latim como língua oficial, né? Eles mantiveram nos diversos povos, e a maioria já falava o grego também, embora que lá na Palestina, né, na Terra Santa, lá se falasse o hebraico, o aramaico lá, mas na maioria dos outros países todos, aquela redondeza era o grego, né? Os próprios judeus na diáspora, né, da invasão babilônia da Síria lá, já se tinham se dispersado e muito mais. A tradução dos 70, né, Septuaginta, já foi uma direção nesse sentido, de traduzir para o grego, que muita gente já não falava mais o hebraico, né? é, Lá em Alexandria e outros lugares. Em própria Roma também se falava muito o grego, né? sim. Tanto é que a carta aos Romanos é escrita em grego. Então, eles não só, É, da onde São Paulo estivesse escrevendo, queria é, escrever para atingir o maior número de fônix de pessoas pessoas. possíveis, né? Então, É, mesmo que você não vá para os Estados Unidos, para o Reino Unido, ou para países exclusivamente que falam é, só inglês, nos outros lugares a segunda língua é o é inglês, o né? inglês. Aqui em Viena mesmo se fala muito inglês também. Aqui a língua é o alemão, que a gente fala normalmente no dia a dia. Precisando falar inglês, se fala inglês, né? E o evangelho precisa ser difundido a todas as criaturas. É isso, Amém? mas fechando aí já, né? Mais do que os 30 minutos que a gente tinha como meta, mas Se você são- está gostando desse cumprimento, comente aqui, por favor. passamos dos 100, né, ouvintes aí, Sim. inscritos no nosso canal, no podcast aí do No YouTube, né? YouTube, muito obrigado. No Instagram já estamos mais de 1.200, pelo menos ontem estava, né? Uhum. Bendito seja Deus. Obrigado a cada um que está. Obrigado a você Muito que obrigado nos aqui. segue. Se você está gostando, divulgue e mande para os seus É. amigos, seu grupo aí dos familiares, né? Eu me lembrei de um circo que a gente foi quando era criança, pai, que no final dizia: se você gostou, indique para os seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Indique para alguém. É, Pois é, mas indique para alguém. Se você gostou, indique para seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Pois é, gente. É isso. Espero que tenham gostado. Vocês que estão no YouTube, se lembrem de dar um like se você gostou. Se você assistiu até o final, você pode escrever também assim, assistir até o final. E, e é isso, a gente se encontra amanhã, se você segue a gente no Instagram, né? Amanhã a gente já tá aí falando de novo. Se você espera para semana que vem, se você está escutando esse podcast, você pode também esperar e a gente se vê semana que vem, no terceiro domingo do tempo comum. Amém. A amém. gente não rezou, vamos rezar?
Vamos rezar, vamos terminar rezando para que entregar também aos nossos ouvintes aí essa leitura orante com a palavra de Deus. A gente vai deixar o texto aí, a gente não leu o Evangelho, mas É, a gente sempre deixa vai, o texto aí nos é sim, comentários, né? E você vai ler e ouvir também no seu domingo, na sua Santa Missa aí que você vai participar. E fora isso, né, os comentários aí sobre os evangelhos, a gente não dá para cobrir tudo, né? Esse verdade. podcast nosso aqui, a gente não vai seguindo linha por linha, palavra por palavra, porque não tem como, em 30 minutos ou um pouquinho mais do que isso, cobrir tudo, né? Mas esperamos que você tenha gostado aí. Teremos mais coisas. Inclusive, se você quiser rever aquele meu comentário da Alex desse dia 4 de janeiro, eu fiz Uhum. um outro comentário sobre esse evangelho também, né? Isso mesmo, é só chegar lá no Instagram e aqui no YouTube também. E você pode olhar pela data e você pode escutar o outro comentário desse mesmo evangelho em 5 minutos ou menos, né. A gente sempre faz motivação da Alexa da Alexio Divina em 5 minutos e motivação para a oração pessoal em 2 minutos ou menos. Mas é isso, pai, entrega. Vamos rezar então, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por mais esse comentário da tua palavra dominical. Te entregamos, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, daqueles que irão ouvi-lo, e que tu mesmo, Senhor, possa inspirá-los desse evangelho desse domingo aqui, que tu mostres a ele que a tua palavra é viva, que a tua palavra ainda age no nosso meio, na vida de cada um daqueles que se aproximam dela. Te pedimos, Virgem Santíssima, a tua intercessão por nós, pelas nossas famílias, por aqueles que se recomendaram às nossas orações, por cada um dos nossos ouvintes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha Rainha da da Paz, paz, dai-nos a dai-nos a paz. paz. Em Em nome nome do do Pai. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Amém. José, né? Vamos pedir a intercessão de São José também, nosso São santo aí. José, rogai por nós, cuidai das nossas Providencial. famílias e providenciai. Um abraço, até amanhã, até a semana que vem.